assim, eu não pretendo disponibilizar, não, porque senão desmotiva o povo a participar ao vivo, né? Aí não tem graça. Então, mas, enfim, vamos fazer uma pequena oração para a gente começar. Hoje é o dia dos nossos anjos da guarda, e aí também pedir Nossa Senhora para que nos ajude nesse dia nessa nossa formação aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir também aos nossos anjos da guarda, para que eles nos iluminem, nos ajudem, o Divino Espírito Santo também, abra as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente possa acolher o falado aqui, e nos ajude a vivenciar, né, no nosso dia a dia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo, que quando é meeting assim, eu não consigo ficar vendo vocês, e isso me deixa agoniada. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a tela aqui, e eu conseguir ver vocês. Só um minutinho. Se bem que ninguém mostra, né? Fica todo mundo escondido. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês a apresentação, tá? Eu acho que mesmo sem ver vocês, acho que é melhor para que vocês acompanhem olhando, né? Eu acho que fica mais legal. Então, vamos lá. E aonde é que tá aqui, gente? Que o negócio sumiu aqui, peraí. Problema de BIOS aqui. É que o OK do negócio não tá aparecendo na tela, vocês acreditam? Deixa eu dar um OK aqui para compartilhar. Deixa eu dar um tab aqui. Ué, que coisa. Não estou conseguindo selecionar a janela. Afe Maria. Tem mais alguém entrando aqui? Peraí. Gente. Isso foi. Ixi, a pessoa saiu. Agora já era. Deixa ela pedir de novo. Estão vendo aí? Vou colocar aqui a apresentação. Tá dando para ver? Vocês podem falar no áudio? Dando. Ah, então tá bom. Tá dando para ver, Mônica. Eu não estou vendo vocês. Então, qualquer coisa que vocês quiserem, pode me interromper qualquer momento. A ideia é que vocês possam também compartilhando. Alguém pediu aqui isso, já consegui. Tá participando também, com dúvidas, partilhas, se vocês quiserem partilhar alguma coisa de vocês também, fiquem à vontade. A ideia é a gente ter interação aqui também. Eu vou falando, eu vou tirar, às vezes, a apresentação para ver vocês, para vocês possam falar alguma coisa, mas no meio que eu estiver falando, vocês podem me interromper por áudio, porque eu não vejo vocês acenando nem nada, tá? Então, vocês falam, Mônica, tal coisa, aí eu vou ouvir, tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, o que eu acho muito... eu sempre coloco essa frase em todas as formações das Santas Mães, todas as vezes que eu vou falar da família, de alguma santa, falar com os pais, eu cito essa frase: a batalha final é entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. Então, a irmã Lúcia recebeu essa revelação de Nossa Senhora. E ela falou isso para um padre que estava trabalhando com a questão das famílias, né? E ele estava querendo a opinião de Lúcia, pedindo uma bênção, né, de Nossa Senhora para aquele trabalho que ele estava fazendo. E aí ela respondeu isso para ele: olha, muito boa essa sua iniciativa, porque a batalha final será entre o Senhor e o reino de Satanás, será sobre o matrimônio e a família. E nós estamos vendo, eu não preciso nem relatar aqui, porque cada um aí na sua realidade,
ver o que está acontecendo, agora, especialmente no Brasil, essa questão da tentativa de liberar o aborto por uma via judicial, que não é uma via normal, né, para um tema tão... primeiro que a vida, né, que todos nós sabemos que a Constituição, ela tá defendendo, e ela já defende, né, já tem como é que eu vou dizer? Esse pré-requisito já está lá, nesse preceito fundamental lá, né, direito fundamental da vida. E a gente vê essa luta, né, uma sanha por matar, né, pela cultura da morte. E eles estão travando essa luta por todos os lados, pelos pais no trabalho, pelos filhos na escola, material da escola, pelas leis, políticas públicas, enfim, por todos os lados eles estão nos cercando, né? Parece que a gente, às vezes, parece que a gente não consegue nem respirar. Mas a graça que nós devemos sempre, hoje, ou ontem, acho que foi ontem, eu coloquei uma sequência sobre confiança. Então, a gente não pode perder a esperança e nem a confiança. Por quê? Porque Nossa Senhora prometeu que no final o seu Imaculado Coração triunfará. E a gente está do lado do exército ganhador. A gente está do lado já que já ganhou, né? A gente só tem que passar por esse percurso aqui, desse período, desse combate, mas nós já sabemos que o lado de Deus já é o vencedor, né? Então, sempre temos isso em mente, diante das dificuldades, diante dos problemas em família, com os filhos, sempre ter ler, inclusive, livros, passagens que nos ajudem a reforçar e alimentar a nossa confiança. Eu li essa frase, eu achei muito forte, de Santo Afonso de Maria de Ligório. Ele fala: como poderão os filhos ser bons se os pais não prestam? Só por milagre. E milagres acontecem, né? Graças a Deus. Então, inclusive, santos que foram santos sem terem tido bons pais. Deus, por sua misericórdia, pelos seus desígnios, ele intervém, né, e faz dessas pessoas, dessas almas escolhidas, santos ali, né, ajuda naquele caminho de santidade. Mas o caminho natural são as famílias santas gerarem filhos santos. Então, a árvore boa, ela vai gerar frutos bons. Aquele ditado, né, o fruto não cai longe da sua árvore, né? Então, a gente precisa, Santa Zélia, São Luís e a família Martin, que eu sou apaixonada por eles, a Leônia, que era a filha difícil de Santa Zélia, ela falava assim: eu não posso manchar essa terra que gerou santos. Então, ela tinha isso muito no seu coração, porque ela falava assim: a minha casa é uma casa de santos, meus pais são santos, minha mãe santa, minha irmã santa. Ela vinha as outras irmãs santas e ela falou assim: eu não posso manchar esse histórico da minha família, então eu também tenho que ser santa. Então, ela tinha isso muito na cabeça dela. Então, os santos sabiam que era importante. Então, por isso que eu bato muito na tecla dos santos. A gente tem que beber na fonte dos santos. E os nossos filhos precisam beber dessa fonte também, né? Então, quem está na imersão aí, nós estamos falando sempre sobre isso. A gente tem que beber na fonte dos santos, que são modelos que a igreja, como mãe, nos deu. Então, ela, mãe, como nós, muitas aqui, a maioria são mães, nós não queremos o bem dos nossos filhos, nós damos de tudo por eles, se preciso for, a gente dá até a nossa vida. Então, a igreja, muito mais, que Cristo é a cabeça. Então, ela faz tudo por nós. Então, ela nos deu esses guias, que são os santos, né, que são canonizados, para a gente saiba que eles existem, que é possível, para que a gente tenha como exemplos. Eles sabiam que era importante. Então, existem muitos catálogos de santos, biografias, seus martírios, e nós, olhando para eles, também precisamos saber o que é importante na nossa vida, com os nossos filhos, com as nossas famílias. Então, nós precisamos, como eles, conhecer, amar e servir a Deus, ou seja, buscar o céu, né? Depois eu posso compartilhar isso com vocês, tá? Quem quiser me pede que eu compartilhe esse PDF aqui, tá? Então, nós precisamos fazer como eles, amar, buscar isso para nós e para os nossos filhos. Então, eles sabiam qual era essa única necessidade,
Então, nós precisamos de Deus, nós não queremos ser felizes, nós não queremos que os nossos filhos sejam felizes, então nós precisamos dar essa graça e essa possibilidade de uma felicidade possível aqui na Terra para os nossos filhos, com a graça de Deus, para que eles possam, a partir daqui também, né, Deus nos deu essa vida para conquistar o céu, que a gente possa conquistar essa felicidade eterna com Deus. E aqui eu uso vou dar algumas outras passagens para vocês. Nós temos, gente, eu tenho feito um catálogo de santas mães, né? Eu estou buscando as mães de santos, mães santas, eu estou fazendo, tentando catalogar aí para pegar as frases, os ensinamentos delas. Então, assim, nossa, cada uma mais linda que a outra. Então, Santa Zélia, nós já estamos falando muito sobre ela, já coloquei muitas, fiz lives, formação, né, das Santas Mães, textos que eu boto lá no perfil. Tem também Maria Corsini, e tem um esposo, inclusive, eles foram o primeiro casal beatificado, eles foram beatificados até antes de Santa Zélia e São Luís. Só que Santa Zélia e São Luís foram beatificados depois, só que foram canonizados mais rápido, né? E Maria Corsini e seu marido ainda não foram canonizados, eles permanecem beatos. Então, eles falavam, todos os santos, se vocês pegarem, quando citam um santo, que citam as mães e os pais deles, geralmente eles dão pelo menos uma pincelada ali de como eram os seus pais, que é aquilo que influenciou positivamente ou que influenciou negativamente. Então, a Maria Corsini e o marido, esqueci, esqueci o nome do marido dela, educamos na fé para que conhecesse e amasse a Deus. Então, parece que é a mesma frase, está copiando e colando, né? Mas não, eu falo que os santos, as santas famílias e as santas mães, eles tinham o mesmo fio condutor, que é o amor a Deus, que é aquilo que deixa bem claro na vida de Santa Zélia e São Luís, aqueles princípios. A amar a Deus, eles falavam que Deus era o primeiro a ser servido. Como que Deus era o primeiro a ser servido? Eles confiavam na providência divina, confiavam na vontade de Deus e na soberania de Deus, em todos os momentos de sua vida. Mas eles ficavam falando de Deus o tempo todo, e falava disso, fica sendo chato esses dias, mas alguém falou, como é que eu faço para ajudar as pessoas a se converterem? Eu não consigo falar e tal. Gente, é muito difícil ficar falando com as pessoas o tempo todo. Às vezes a gente tem que ficar uma pessoa chata para os nossos familiares, que quando a gente se converte, a gente tem vontade de sair gritando pelo mundo, né? Essa graça, essa boa nova, né, que nós encontramos, essa pérola preciosa. Só que não adianta a gente jogar pérolas aos porcos algumas vezes, né? E também não adianta ficar gritando só. Nosso exemplo, a nossa vida tem que ser um convite para essas pessoas, especialmente para os nossos filhos. Essa é a grande luta nossa como família, como pai, como mãe. Especialmente a mãe, porque nós vamos, Mônica, mas olha, a mãe tem uma carga muito pesada. Gente, Deus deu essa missão às mães. Então, vários livros antigos, que graças a Deus estão sendo reeditados, eles trazem muito isso, essa questão da importância da mãe no desenvolvimento dos seus filhos, não só de amamentar, cuidar materialmente, mas especialmente na vida da fé, de dar aquela semente, essa mãe ser essa doçura, essa amabilidade, ser um reflexo, vamos dizer assim, da maternidade de Deus, vamos dizer assim, de Nossa Senhora, pelos nossos filhos. Então, a gente precisa atentar a isso, né? Não deixar as coisas no piloto automático. Eu vou chegar nas mães dos santos, tá, gente? Estou dando uma geral aqui. Falando de outras santas mães. A Beata Conchita, ela teve visões, ela era uma mística. E ela tem 2 livros muito importantes. Ela tem a biografia dela, e tem um manual, Tratado dos Vícios e das Virtudes, que foram revelações de Deus para ela. É muito, muito interessante. Ela vai falar de todos os vícios, de todas as virtudes, e vai dar ensinamentos para que a gente possa viver essas virtudes no nosso dia a dia. Então, ela foi mãe de 9, e foi recente assim, no século passado, não é uma coisa longe.
fundou congregação, é uma padroeira dos sacerdotes, enfim, é impressionante ela. E Mamãe Margarida de Dom Bosco é uma grande mãe, né? Mãe de santo, né? Até estranho falar por causa dessa questão da religião, mas é uma mãe de um grande santo. E ela, na sua simplicidade, naquele seu tempo, eu falo muito, Mônica, mas não é contraditório? Mamãe Margarida não era analfabeta, praticamente, e ela criou, educou um santo. Você vive falando para a gente tem que estudar, tem que se formar. Isso não é muito contraditório? É o seguinte, gente. O contexto que Mamãe Margarida vivia era um contexto ainda que tinha a graça de estar incutido na mentalidade, na imaginação, na alma das pessoas, o catolicismo, a cristandade ainda. Então, tinha os princípios cristãos, ainda permeava as famílias. E ela cresceu, a mamãe Margarida teve pais que morreram em odor de santidade. Ela teve pais que ela só casou porque os pais pediram, porque senão ela tinha ficado cuidando dos pais. Então, e ela casou, né, e teve, e o marido dela morreu 5 anos depois do casamento, ficou viúva, e sozinha cuidou de 2 filhos seus, e mais um, que era o enteado. Então, assim, e ela semi-analfabeta. Mas é que ela, naquele contexto, com a mãe que já tinha dado uma vida de piedade, de educação católica, do que era realmente importante, ela soube, com a sua generosidade de coração, com a sua doçura e muitas vezes com a sua firmeza, ser as bases da pedagogia preventiva de Dom Bosco. Imagine uma analfabeta ser a base de todo o projeto educacional de São João Bosco. Mas porque ela tinha Deus, né, com a sua abertura de coração, com a sua abertura de alma, incutiu nela sabedoria. E essa sabedoria que ela conseguia ver olhando as coisas da natureza, olhando o que estava ao seu redor, a realidade à sua volta, que nós não temos hoje. Infelizmente, nós nem conseguimos olhar a realidade que está à nossa volta e retirar dessa realidade princípios para a nossa vida, porque nós somos educados a não olhar, é um dia a dia essa correria nossa, a gente não consegue contemplar a natureza, o céu que está ali, né, com as suas estrelas, a imensidão do mundo, que nós somos pequenininhos, só de você parar para pensar isso, a gente percebe, opa, peraí, eu sou tão pequeno, já tem tanta coisa atrás de mim, quem eu sou, né, de onde venho, começa a filosofar, né, e isso a gente não tem tempo mais para fazer isso hoje. Então, nós precisamos estudar e nos formar, porque nós temos que restaurar e reconquistar aquilo que nos foi negado. E por quê? Por nossa salvação, pela salvação do nosso marido, dos nossos filhos. E então nós temos que buscar ser esse canal dessa graça para as nossas famílias. E essas santas mães destes santos, elas conseguiram isso com a sua vida ordinária. A Santa Teresinha, a Santa das Pequenas Coisas. E ela aprendeu isso com a sua mãe, com seu pai, especialmente porque ela conviveu muito com seu pai, né? A mãe dela morreu muito cedo, ela morreu, tinha 5 anos. Mas com a sua mãe também, por quê? Porque as irmãs, educadas na pedagogia de Santa Zélia e de São Luís, repassou isso para Santa Teresinha. Então, a Fernanda, né? Fernanda que falou mais cedo, Mônica, eu comprei aquele tercinho das práticas, tinha feito algumas a mais aqui, ela pegou os outros que eu tinha aqui, que tinha sobrado, eu tinha feito. Então, esse tercinho da prática, por exemplo, era uma coisa mais simples. Santa Zélia usava para praticar e incentivar as virtudes na sua casa. Então, como é que nós poderemos... eu preciso ser o terço das práticas? Não. Como é que eu vou motivar os meus filhos a praticar a virtude? Como é que eu vou fazer com que a minha casa gire em torno daquele sol que é Jesus e nós sermos aqueles planetas que orbitam em torno dessa realidade que é a realidade espiritual, que ela é muito maior. Não, a material não tem nem comparação com o que é infinito. Né? E como é que nós vamos passar essas realidades? Será que eu acredito mesmo nisso? Será que eu tenho firmeza nesses princípios? Então, tudo isso a gente tem que começar a se questionar para que a gente possa também buscar preencher essas lacunas que tem em nós.
É por isso que a gente está buscando conhecer essas santas mães, os santos, para que a gente possa preencher essas lacunas que nós temos. E essa é outra frase que eu falo muito. São Pio X falava: dai-me mães verdadeiramente cristãs, eu salvarei o mundo decadente. Imagine, eu vou falar com vocês mais hoje muito sobre a mãe de São Bernardo, de Claraval. Imagine santas mães, igual, ela não é, ela é beata, assim, a mãe de São Bernardo. A família toda está no céu, é reconhecida como santa, né, pela igreja, a família de São Bernardo. Então, imagine, uma família dessa, em cada cidade, vamos dizer assim, do nosso Brasil, que raios de sol, que iluminação, que fermento na massa, que sal seria essa família? Então, só que isso não é só para eles lá, é para nós aqui também. Todos nós somos chamados a isso. Ser essas mães verdadeiramente cristãs, para que a gente possa construir esse ambiente e fermentar essa massa. Que logo, lógico que nós somos nós que vamos fazer eles fermentar. Será a graça? Mas Deus sempre, em toda a história da salvação, ele quis contar com aqueles miseráveis, com aqueles vermezinhos que não são nada, mas ele quer contar porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele capacita quem ele escolher. Né? Então, se Deus deu a maternidade para você, se Deus deu uma família para você, na graça do casamento, na hora do casamento do matrimônio, vocês receberam uma grande graça, essa graça para que vocês possam ser essas famílias, essa mãe que vá ajudar aí, como diz São Pio X, a salvar esse mundo decadente. Então, a gente não pode ter às vezes dá vontade de sentar e chorar, a gente vê esse caos que está à nossa volta, Mônica, parece que eu não estou vendo nada no fim do túnel, mas a gente tem que pensar assim, quanto mais escuro estiver, é sinal de que a aurora está para aparecer. Então, é mais ou menos isso. Então, quanto mais das trevas estiverem nesse mundo, é mais sinal de que o reino de Maria está chegando e que ela vai pisar, o seu coração imaculado vai triunfar. Então, essa é a nossa fé. Então, isso que eu falei, a gente recebe uma graça. Já falei isso aqui, vou passar. No sacramento. Então, a gente tem que se fiar nessa. O Papa Francisco falou: vós, família, sois a esperança da igreja e do mundo. Então, nós temos uma grande responsabilidade. Um dia, nós vamos prestar conta de nossas almas e das almas dos nossos filhos, daqueles que Deus colocou sob nossas asas, daquele que colocou sob nosso contato ao longo de nossa vida, que nós poderíamos contribuir de alguma forma para a salvação dessas pessoas. Né? Então, a gente precisa cair para essa realidade e perceber que essa responsabilidade é do casal, é do marido, mas em especial das mães. Olha só isso aqui que interessante. Que a mãe se aplique a escutar a voz de Deus por seu turno, escutará as suas súplicas. Ele, né, vai escutar as suas súplicas. Seja ela fiel à sua consciência e Deus será fiel às suas promessas. Olha que coisa mais linda, né? Então, Deus é fiel. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, olha, há uma graça específica dos pais para a educação dos filhos. Então, gente, nós não estamos sozinhos. Hoje é o dia do anjo da guarda, né? Então, nós temos o anjo da guarda. Existe, um padre me explicou um dia desse que quando nós recebemos o sacramento do matrimônio, a nossa família ganha um anjo custódio. Então, além dos nossos anjos da guarda, nós temos um anjo a mais na nossa família para ajudar na santificação da nossa família. Olha que coisa mais linda. Então, nós temos uma graça específica e temos que alimentar essa graça com a harmonia conjugal, enfim, com dos pais, né, ser esses pais, esses exemplos. Então, a gente precisa usufruir e pedir essa graça que ela aumente cada vez mais. Então, ele fala aqui também, né, o padre Gaston, eu nunca sei falar esse nome dele, Coultors. A educação é uma ciência e uma arte das mais delicadas. Nos animais basta o instinto, no homem é preciso um esforço de inteligência e de reflexão, olha só. Tem um texto também, não sei se eu coloquei ele aqui, sobre Santo Afonso Maria de Ligório. Ele fala justamente sobre isso.
Os animais é só automático. Agora, nos homens, não. Mas mesmo assim, quando você tem um animal, um cavalo de raça, alguma coisa, você vai buscar dar o melhor para ele, o melhor treinamento para você potenciar aquele cavalo. Por que que você não vai fazer a mesma coisa com seus filhos? Que ele tem uma alma. A melhor escola não é a melhor escola mais cara, é aquela escola que vai preservar a inocência dos seus filhos. Como é que nós estamos fazendo nossa atitude diante dessas escolas? Então, vamos chegar aqui na mãe de São Bernardo de Claraval. Meninas, deixa eu tirar aqui para ver vocês. Alguma dúvida, alguma questão que vocês querem colocar? Queiram colocar? Mônica, você pode explicar essa diferença de beato para venerável e para beato, venerável e os santos mesmo, né? Ah, tá. Assim, tem mais detalhes, né? Eu vou falar de forma geral assim. Os santos, quando tem um processo de canonização, ele é um processo muitas vezes longo. E ele custa, inclusive. Por isso, pessoas, mas por que não tem tantos casais canonizados? Porque existe um custo. Geralmente, os santos canonizados, o processo é pago pela sua ordem religiosa. Então, por isso, existem mais santos de ordens religiosas do que leigos. Porque existe um custo que, às vezes, não tem esse movimento para arcar, né? Médicos, pesquisas, é um trabalho bem minucioso. E aí, historiadores, né, para ir atrás na história daquela pessoa, enfim. Então, quando aquela pessoa morre existe uma aclamação popular ali, de alguma forma, um apelo popular, dizendo que aquela pessoa morreu em odor de santidade. Por exemplo, o Padre Léo. Né? O Padre Léo é um caso nosso aqui do Brasil. Então, o Padre Léo morreu, logo em seguida, ele é uma pessoa muito conhecida no Brasil, e começou, né, um burburinho, né, acho que provavelmente a Canção Nova, o pessoal da comunidade betana já recebendo relatos ali de milagres, de graças recebidas pela intercessão de Padre Léo. Então, iniciou-se todo um trabalho, né, documental e tudo mais, e quando o Vaticano aceita que aquela pessoa está sendo em processo de canonização, que já tem ali um odor ali de santidade, existem alguns requisitos ali, né, mas, resumidamente, essa pessoa que está em processo passando pelo processo de canonização, ela é colocada como venerável. E dá-se publicidade a isso. Por quê? Porque até para que os fiéis tenham até as orações dessa pessoa, para que a pessoa possa rezar por ela, para que ela dê as graças, para que essas graças, esses milagres, sejam conhecidos e colocados para analisar nesse processo de beatificação. Então, é venerável. O Padre Léo hoje é venerável. Ele está em processo, em estudo, né, para que ele seja verificado a questão da canonização dele. E ao chegar na beatificação, é quando, nesse estudo, nesse processo, reconhece um milagre. Aí um milagre aconteceu, foi reconhecidamente, foi no Vaticano, são médicos, tem um processo, todo um corpo médico, que inclusive tem médicos não católicos, ateus, que participam dessas análises, para verificar realmente aquilo ali é um milagre mesmo, que a ciência não explica, e que foi ali que a pessoa pediu para o Padre Léo, e esse milagre é o que, aí reconhece esse milagre, Léo, a Santa Sé vai lá e reconhece realmente o milagre e dá como beato. Aí beatificou. Aí como quisera. Se, por exemplo, teve um santo que tinha, assim, trocentos milhões de milagres. E aí, só que era tanto milagre que foi quando ele foi beatificado. Aí, quando beatifica, passa a régua. Tudo que aconteceu antes não conta, só depois. Aí o santo, esse santo, não lembro o nome, demorou pra caramba para ser canonizado. Por quê? Todo mundo que fez aquele burburinho, porque ele realmente era muito santo, e aqueles milagres até a beatificação dele, depois meio que ficou em silêncio. As pessoas a beatificou, agora não vou mais ir atrás, assim, as pessoas não comunicaram os milagres, enfim, demorou ainda para esse santo ser canonizado, porque mesmo aqueles centenas e dezenas de milagres anterior à beatificação. Então, beatificou. Aí agora vamos esperar para que ele seja canonizado. O que tem que ser canonizado? Se eu não me engano, é mais um milagre, antes era mais dois. Aí não, agora é mais um. Tendo um milagre reconhecido, ele é canonizado, entende? Então são venerável, beato e canonizado.
Aí canoniza-se, é reconhecido que é o milagre, teve a intercessão daquele santo, e aí a igreja, ele coloca ele nas honras dos altares como um santo. Tem-se a data, geralmente é a data que ele morreu. Quando coincide com outro santo, com outra festa da igreja, escolhe-se outra data ali perto daquele período ali que ele morreu, e aí ele coloca-se a data do santo. Consegui explicar? Mais ou menos, resumidamente. Entendi, não, ótimo, Mônica, obrigada, porque eu sempre fiquei meio na dúvida sobre essas distinções. Obrigada. Por nada. Santa Giana Beretta Molla, os dois casos que da beatificação e canonização dela foram relativos a gravidezes, né, de crianças, né, mães com problemas no parto, enfim, risco de vida e tudo mais, coisas bem assim, mas foram dois milagres relacionados justamente à gestação de mães. Mais alguém? Alguma dúvida? Então tá, vou passar, hein? Então tá bom. Deixa eu colocar aqui. Então tá. Então eu vou deixar aqui com vocês um pouquinho, deixa eu só olhar para vocês. Eu vou tirar a apresentação aqui. Ai, meu Deus, estou procurando aqui onde eu paro, peraí. Aqui. Então, o que que acontece? São Bernardo de Claraval, ele foi, eu não sei se todas conhecem um pouco da história dele. São Bernardo de Claraval era como um imã. Um imã. Eita, acabou minha energia aqui, gente. Vocês estão me vendo? Estou vendo você. Uai, que estranho, acabou a energia aqui. Tá escuro, mas dá para ver. Pode Ó, continuar. eu vou continuar falando. Se apagar aqui é porque a internet foi embora, tá? Aí depois a gente continua outro dia. Porque eu não sei porque só meu quarto, onde eu tô aqui, que acabou. Tem algumas luzes na casa ainda funcionando, mas vamos lá. São Bernardo de Claraval foi um santo, assim, um santaço, que ele era um imã mesmo, assim, que atraía todos para sua para a santidade. Então, só um minutinho. Acabou a luz aí, Esther? Uai, que estranho. Ah, tá. Eu vou ligar aqui a do meu celular aqui, tá? Obrigada, tá carregado. Engraçado que só parte da casa que acabou que acabou a energia. Botei a luz do celular aqui. Então, ele era um imã de atração. Desde pequenininho, só que ele tinha uma mãe muito piedosa. Ele tinha uns pais, Aleta e Tesselim. Ela era uma mulher virtuosa. Ela tinha 7 irmãos. E ela também teve vários filhos. Todos os filhos, inclusive o casal, foram santos, todos santos. É a coisa mais linda do mundo. Você imagina, gente, igual Santa Zélia e São Luís, né? Praticamente, assim, não foram canonizadas oficialmente as filhas, todas ainda, mas eu tenho certeza que aquela família tá toda no céu. E ela era uma mãe digna, eu estou lendo aqui uma parte aqui do texto. Ai, voltou aqui a luz, graças a Deus. Eu vou botar aqui o texto para que vocês possam ver também. Então, São Bernardo é tão engraçado, gente, que São Bernardo, ele fazia, o que acontecia? As mulheres, inclusive, quando São Bernardo chegava na cidade, as mulheres, elas escondiam os maridos e os filhos, porque São Bernardo, ele era monge, ele levava o pessoal para o mosteiro. Então, inclusive casados, lá ia uma esposa ia para junto com as religiosas e os maridos iam para o mosteiro com São Bernardo. Ele levou toda a família, praticamente toda a família, para ser monge ou religiosa. Então, assim, as pessoas trancavam os maridos para não ter perigo de sair correndo atrás de São Bernardo. Então, assim, era impressionante. Então, de onde veio tudo isso? Como é que São Bernardo se tornou essa pessoa tão maravilhosamente santa? Ele costumava dizer para ele mesmo, para ajudá-lo na sua vida de santidade, para ele assim: Bernardo, para que viestes ao mundo? Quando eu li isso, eu falei assim, provavelmente ele ouviu isso da mãe dele, ouvia isso dos pais dele. Filhos, por que vocês vieram ao mundo?
né, para ir conquistar o céu, para conquistar mais almas para Deus. Então, essa frase, ele sempre, quando ele estava para ele se esforçar no dia a dia de firmeza e aumentar a sua fé e tudo, ele sempre perguntava, Bernardo, para que vieste ao mundo? Então, a bem-aventurada Leda teve 7 filhos, todos santos, o mais velho dos seus filhos se chamava Guido, e a estes seguiam Gerardo, Bernardo, André, Bartolomeu, Nivardo e a filha, parece tudo goiano, né? Nivardo, Bernardo, ou do interior de São Paulo. Eu sou goiana, gente, eu posso falar de Goiânia. E uma filha chamada Umbelina. Todos iam santos, beatos ou santos. A dignidade da mãe dessa grande família de santos pode, a todos os respeitos, ser oferecida como um tipo, ou seja, um exemplo de mãe. É verdade que ela teve a vantagem inapreciável de viver em uma época em que as famílias reproduziam tanto quanto era possível a imagem sagrada da casa de Nazaré. Olha só o que eu falei para vocês agora. Eu estava falando de mamãe Margarida. Então, olha só o que está dizendo aqui dessa mãe. Ela tinha, não é para menosprezar a santidade dela, mas naquela época as mães cristãs tinham essa mesma sintonia de buscar a santidade dos filhos. Eu não sei se vocês leram, eu publiquei um post sobre um livro chamado A Família de Bandidos, que é um livro que é um diário de uma avó para os netos, que viveu a Revolução Francesa. Esse livro, para vocês que já leram sobre algumas Santas Mães, a gente está ouvindo aí as formações das Santas Mães, ao ler esse livro, vocês vão perceber isso. Gente, uma família de santos. Todos aqui são santos, essas famílias católicas daqui, por quê? Porque eles viviam assim, eles viviam por Deus e para Deus. Eles trabalhavam, eles se divertiam, mas tudo fazendo com que, para conquistar o céu, ou para que não perdessem o céu. Ele se preocupava, era impressionante. Essas mães aqui, a mãe de São Bernardo, a mamãe Margarida, a Santa Zélia, essas mães deste livro, que é um diário de uma avó que vivenciou lá aquela época, ela fala da preocupação deles com o estado de graça da pessoa. A minha mãe, esse final de semana, minha mãe estava aqui em casa. Gente, eu amo minha mãe de paixão. A minha fé veio da minha mãe, mas uma fé simples, do interior, sem formação, sem um alicerce, né? Agora, quando você tem um alicerce, quando você tem, além de você receber, você teve a graça de receber culturalmente aquela fé, que veio da sua família, mas você alimenta isso, e você vivencia isso, e você tem essa questão da preocupação com o estado de graça, gente, quando a gente pergunta para os filhos, a gente pergunta você, o que você vai ser quando crescer? Né? Geralmente, qual que é a pergunta? Qual que é a resposta? Eu vou ser médico, eu vou ser professor, eu vou casar. Primeiro que não passa pela cabeça de praticamente ninguém que o filho ou a filha seja religioso. Segundo, preocupação com o estado de graça, se o filho está pecando ou não, se está ofendendo a Deus. Quando é que nós começamos a pensar nisso? Se é que já começamos a pensar. Ou será que os nossos pais pensavam nisso? O que eles fazem com os filhos hoje, especialmente os homens, os pais fazem isso com os rapazes? Chega ali a adolescência, fazem o quê? Primeira coisa que dá é uma camisinha para um filho. Quer dizer, ou seja, vai pecar, meu filho. Só não pega doença, ou não engravida ninguém, mas pegue à vontade. Ou seja, condene seu filho para o inferno. Então, assim, essa mentalidade que nós temos hoje, que nós somos criada, tirando Deus de nossas vidas, ignorando a gravidade do pecado, seja ele venial, seja ele mortal, todos são ofensas a Deus. Então, essas famílias se preocupavam. Então, essa mãe de São Bernardo era preocupada com isso. Ela queria a alma dos filhos pura, a inocência deles. Então, olha, a mãe cristã, ela iniciava na vida da graça aqueles a quem tinha dado a vida material. E a sua felicidade, como a sua glória, consistia em os ver progredir na virtude e ao mesmo tempo que cresciam com idade. Olha que lindo. Ela via o seu filho crescendo em estatura, só que aí vinha lá do evangelho. Estatura
graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. A sabedoria também é tida como um sinônimo, né, de santidade. Então, olha que maravilha, você perceber que o seu filho está crescendo em estatura, graça e sabedoria, né? Que coisa mais linda. Então, nós precisamos recuperar isso, restaurar essa mentalidade nossa que foi corrompida, está sendo corrompida, é o tempo todo bombardeado por quanto é coisa errada. Cuidar da pureza e inocência dos nossos filhos. Então, a mãe de São Bernardo tinha esse ambiente que ela vivia, lógico que mesmo nesse ambiente todo, tinha muita gente que não estava nem para a religião, né, gente? Em todos os tempos. E negam a Deus e optam pelo pecado. Olha só, olha essa passagem que eu selecionei aqui, eu achei lindo. Ela tomava os seus filhos no braço logo após o nascimento para os oferecer a Jesus Cristo e amava-os desde então com respeito, como se fosse um depósito santo que Deus lhe houvesse confiado. E disto resultou tornarem-se santos os 7 filhos que teve. Olha, que tem coisa mais maravilhosa que uma mãe pode saber e receber de Deus essa graça de que seus filhos sejam santos? Felizes os filhos que desenvolvem sob a influência cristã maternal. A Leta havia desposado muito jovem ainda um nobre, né, o marido dela chamava Teolino, senhor lá da época lá de Dijon. Então, a fidelidade, não só ela, mas o pai, inclusive, a fidelidade que os pais guardam à autoridade da igreja é para os filhos o melhor meio de consagrar a fidelidade a todos os outros deveres. Ou seja, nós vamos falar aí dos exemplos, dos conselhos, são 4 conselhos que eu vou fechar aqui com vocês, essa formação daqui a pouco. Um deles consiste nisso, nessa questão de ser exemplo, da importância de guardar, de respeitar a autoridade da igreja, a autoridade do Papa, a autoridade dos padres, aquelas autoridades constituídas. Então, os filhos vão ver isso, meu pai é autoridade também em relação a mim, então eu tenho que respeitar essa autoridade. Como é que eu vou respeitar? Um filho vai respeitar a Deus e amar a Deus se ele não respeita e não ama seus pais? Então, que vê, que está na sua frente. Então, a gente tem que incutir essa importância de respeitar essa autoridade, né? E essa mãe de São Bernardo, e os pais eram isso. Então, olha, unida profundamente a Jesus Cristo, fonte do todo amor, ela comunicava a seus filhos com o leite maternal, ou seja, desde bebezinho, uma virtude toda celeste. Formou-os para o céu bem mais do que para a vida deste mundo e ensinou-lhes desde a mais tenra idade a discernir o bem e o mal, a preferir o melhor e a amar acima de tudo o Pai das misericórdias e das eternas consolações. Esta mãe piedosa era como um anel sagrado que ligava seus filhos a Deus, prendendo-os à igreja e fixando-os na vida da salvação eterna. Ensinava-lhes a amar, rezar e a esperar, inspirando-lhes o temor de Deus, a confiança e o reconhecimento, o horror do mal e o desejo da virtude da santidade. Só que nós podíamos parar por aqui. Só esse slide aqui já resume tudo, e eu posso dizer todas as mães santas que a gente lê vai ter isso aqui. E o autor, ele soube escrever, eu peguei esse texto aqui de um livro, essa piedosa mãe com um anel, é um elo, na verdade, né, um elo ali, que vai unir os filhos a Deus. Olha a importância da mãe, né, a mãe, essa questão do sexto sentido da mulher, né, fala assim, o sexto sentido da mãe, a mãe consegue estar sempre ligada a muitas coisas que o pai não está. Ele não tem, o homem é mais objetivo, a mãe consegue ver aquele todo, observar pelos detalhes, saber o que cada filho está precisando, tentar conhecer a realidade de cada filho, como é o temperamento de cada filho, como é que eu posso ajudar meu determinado filho que é um diferente do outro, não é? Então, a gente pode estar nos formando e precisamos nos formar. Nos meios nós temos muitos meios hoje, então nós só precisamos
saber escolher melhor esses meios, né? Identificar as nossas necessidades, aquilo que a gente precisa melhorar, de melhorar na maturidade. A gente está muito fraco, muito mimimi, muita geleia, a gente não consegue, qualquer ventinho que dá, a gente já está caindo, quebrando, as nossas raízes estão fracas, então a gente precisa ter raízes. A gente precisa que as nossas raízes cresçam, as razões da nossa fé, as razões contra essas ideologias todas que estão aí, né, no mundo, para que a gente possa ser aquele porto seguro para os nossos filhos e apontar para eles o caminho, né, de Deus, da igreja, amar a igreja católica, amar as coisas de Deus, e aí nós, com a graça de Deus, poderemos sonhar aí que os nossos sejam outros desses 7 que ela teve, e um São Bernardo de Claraval, que é um santaço, né, que é impressionante. Então, alguma dúvida, meninas? A Leta havia estabelecido no interior de sua casa, olha só a virtude, gente, olha que interessante. A Leta havia estabelecido no interior da sua casa a ordem perfeita e a disciplina prescrita pelas santas leis da igreja. Ela se esforçava em servir de exemplo e modelo aos seus filhos. Dentro ou fora de casa, ela imitava de algum modo a vida religiosa pelas suas abstinências, pela simplicidade do seu vestuário, pelo afastamento dos prazeres e das vaidades do século. Furtava-se o quanto possível às agitações exteriores, observando jejuns, vigílias, perseverando na oração e resgatando por obras de caridade o que podia faltar à perfeição de uma pessoa ligada à sociedade por diferentes laços. Então, assim, quando a gente percebe lá esse pessoal, aquele livro que eu citei para vocês, essa família de bandidos, eles tinham lá essa preocupação. Tem um fato lá que é interessantíssimo. Nós começamos umas 9h05, 9, perto de 9h10, né? Daqui a uns 15 minutos eu termino, pode ser? Para não ocupar muito mais o tempo de vocês. Então, assim, essas famílias, vocês percebem, assim, nas situações cotidianas do dia a dia, a preocupação deles em não ofender a Deus. Não é spoiler, não, vou contar um fatinho que acontece nesse livro. Tem uma situação determinada lá, que eu não vou falar qual é, porque senão vocês vão ficar chateados, vai saber, é um pecado que o rapaz está prestes de cometer um pecado grave, que é um pecado, inclusive, se ele cometesse esse pecado, se ele morresse, ele iria para o inferno. Um pecado mortal. E a mãe fica sabendo disso, que ele pode vir a cometer esse pecado. E aí, ela vai e conversa com esse filho. E começa, filho, você sabe que isso pode fazer você perder o estado de graça, que você está ofendendo a Deus, que se você morrer, você vai para o inferno. E aí aí fica aquela coisa da mãe e da esposa, a esposa grávida, e elas conseguem ali alertar e acordar, e elas vão em frente a uma imagem de Nossa Senhora, e elas vão alertando esse rapaz que ele não podia fazer aquilo. Por quê? Porque era uma grande ofensa a Deus, que nada se justificaria ele fazer aquilo. E aí ele cai em si, e ele pede perdão, e da dureza do seu coração, e fala, gente, olha só como a preocupação daquela mãe, daquela nora, com a alma daquele rapaz. E isso você percebia em todos os momentos ali daquele livro, e aí, em todas aquelas famílias. E aí, quando você lê a vida de Santa Zélia, as cartas de Santa Zélia especialmente, vocês vão perceber que Santa Zélia, a todo momento, é muito engraçada, a gente ri, a gente chora com ela, mas você percebe que aquela linha da preocupação com a santidade está ali toda permeando e toda... É uma trama, como se fosse assim, tá tudo entrelaçado ali em todas as atividades da vida de Santa Zélia. E isso é uma realidade que perpassa todas essas santas mães que nós estamos falando. Como a mãe de São Bernardo, aquelas escritas ali dela, você imagine, ela teve 7 filhos, e os 7 ou beatos ou já canonizados. Então, assim, é o sonho, pelo menos, o meu sonho é que eu nunca perder um filho, é que nenhum filho meu, eu rezo todos os dias para Jesus, Senhor, Nossa Senhora,
que o Senhor nos dê a graça que a nossa família toda vá para o céu. E todos nós, que a gente está sempre rezando, né? Mas os nossos filhos, que a gente tem ali responsabilidade sobre eles, a gente ama tanto que eles não se percam, porque oportunidades no mundo aí são a mil, né? 1000 oportunidades. Então, São Bernardo de Claraval assim, eu posso falar aqui dele toda 1000 horas, né? Santa, a mãe de São Gregório, depois eu passo para vocês esses aqui, porque eu acho que não vai dar para entrar em cada um. Mas essa mãe de São Gregório de Naziano é interessante, porque esse São Gregório de Naziano, ele tinha um pai chamado Gregório, e lá no Oriente, aqui em Constantinopla, se eu não me engano, naquela época, a Capadócia, ali na região ali do Oriente, os poderiam se casar, né? No momento ainda que o pai, a pessoa casada, poderia ser padre, poderia ser bispo. Então, os pais de São Gregório eram muito piedosos. E o pai de São Gregório era Gregório também, e era bispo. Então, o pai sagrou bispo o próprio filho. É interessante, né? Então, ela era uma mulher piedosa que consagrou-se a Deus, né? Consagrou o filho a Deus quando ele recebeu. Ou seja, vocês percebem a importância da gente consagrar o nosso filho, da gente oferecer o nosso filho a Deus, no sentido de para que eles sejam santos, para que eles busquem, executem o santo perfeito de Deus, plano, seja como qual vocação Deus quiser aqui nessa terra. Mas a vocação principal é o céu. Então, olha só, ela exercia uma irresistível influência tanto sobre a filha e os 2 filhos, como sobre o marido. Olha só a importância da mãe. Gente, eu estou compartilhando aí? Não, né? Eu tirei o compartilhamento. Oh, meu Deus, eu tô terrível em fazer isso. Aqui, São Gregório de Nazianzo. Então, aqui, ó, ela exercia uma influência aqui, ó, irresistível, tanto sobre a filha como os filhos e o marido. Então, a importância da influência de uma mãe no contexto da família. De puxar, de ser aquela corda que está puxando e todo mundo, né, vai devagarzinho, com aquela doçura, vai intercedendo, vai pedindo. Eu sei que muitos de nós temos um temperamento, eu sou muito, às vezes, intolerante, impaciente, eu luto contra mim mesmo, para ter essa doçura, essa amabilidade que todas nós precisamos ter no nosso dia a dia, né? Olha só, desde os mais ternos anos, inspirou ela o horror ao pecado e o amor à virtude. Parece que a gente está falando da mesma pessoa, né? A mãe de São Bernardo, a mãe de São Gregório, né? Mas porque todas elas sabiam o que era principal. Era o quê? Era a salvação do seu filho. Se eles iam ser médicos, doutores, advogados, padres, bispos, não interessa qual era a vocação que eles fossem seguir. Interessa que eles fossem pessoas de uma vida moral, a vida moral, um espírito elevado, para que eles pudessem alcançar o céu, né? Então, assim, olha só, a mãe, o pai desse São Gregório e dessa família que também se esforçou e se dedicou à santidade, né? E interessante aqui, esse São Benedito, que é o Benedito mesmo, é São Benedito Negro, a Ordem Terceira de São Francisco tinha uma função cozinheiro. Ele foi para lá, porque ele era analfabeto, ele era negro naquela época, então a única forma que eu tenho de ir para o mosteiro é trabalhar no mosteiro. Então ele foi ser cozinheiro, né? E ele se achava indigno de ter outro, de noviço, né, de ser o superior. Mais tarde torna-se frei superior dos noviços. Ele achava-se indigno desse cargo, né? E aí, quando ele terminou o seu tempo naquele cargo, ele voltou alegremente para a cozinha, trabalhar como cozinheiro, como ele sempre fez. Só que São Benedito, ele teve uma mãe, que era Diana, virtuosa, rica na graça do Senhor. Benedito crescia em idade, olha só, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E Cristóvão e Diana, que eram as mães de São Benedito, repartiu o tempo entre a oração, o trabalho e a educação do seu primogênito. Viviam santamente e Benedito era levado à igreja pelas mãos paternas. Então, olha só, eles tiveram outros filhos também. Então, assim, olha só
parece que é a mesma coisa, parece que eu estou falando a mesma pessoa, né? Eu vou falar de novo isso, mas é para a gente ficar claro na nossa mentalidade que todos nós somos chamados a viver assim. E que, né, era provavelmente daquela realidade, olha só, nessa realidade, que tinha escravos, e que ela era uma questão de muito ali, realmente, tinha ali um preconceito nesse sentido, não podia o negro ocupar algumas cargos ali, ou funções, posições, ele conseguiu alcançar, e mesmo assim, com humildade, ele não se achava digno, queria ser o mais humilde de todos, né? Fazer o menor ali, o último serão os primeiros, provavelmente, né? Então, a gente ter olha só, e a família toda, não era só o Benedito, tiveram outros filhos, e a menina, por exemplo, se casou com um escravo, com o qual teve uma filha, e mais tarde entrou para o convento essa filha, da Ordem Terceira de São Francisco. O próprio tio deu esse hábito para ela. Olha que bonito. Então, ela chamou-se Irmã Benedita e viveu santamente, morreu em Palermo. Ou seja, não só o Benedito, mas outros membros da família também. Então, assim, vocês percebem, por isso que eu falo assim, dai mães verdadeiramente cristãs, eu transformarei o mundo decadente. A importância de uma mãe ali, naquele círculo que ela vive, é muito importante. Mônica, realmente a responsabilidade é muito grande, mas nós precisamos olhar isso com alegria, não com tristeza e com peso de que está carregando um fardo. Não, nós queremos olhar, olha, que missão Deus nos deu. Que maravilha eu poder atuar para salvar almas, para povoar o céu e ajudar na salvação de almas. Eu nada que sou, eu que não sei nada, que não conheço praticamente nada, Deus quer que eu seja um instrumento de salvação para essas almas que Ele me confiou. Olha que coisa mais linda essa missão nossa. Então, nós não podemos olhar isso com pesar ou reclamação, nós temos que olhar essa missão de mãe com alegria e com amor. Por quê? Porque Deus, eu falo muito para Nossa Senhora. Nossa Senhora, é o seguinte, meus filhos, muita coisa eu não aprendi, não sabia, quando meus filhos já estavam grandes. Então, eu estou correndo atrás do prejuízo agora. Então, a senhora vai me completar o resto, porque eu não consigo, tudo que alguma coisa de errado aconteceu, a senhora vai restaurar. E eu falo isso sempre para Nossa Senhora, e faço com os anjos da guarda, pedindo para eles, então a gente bata no céu insistentemente para que o céu nos socorra nessa missão. É tão maravilhosa, que é de povoar o céu e levar essas almas para o céu. Fazer tudo como se dependesse de nós, sabendo que o resultado depende de Deus. Então, como disse o bispo lá para Santa Mônica, olha, não tem como Deus não atender as lágrimas de uma mãe que está chorando tanto desse jeito. Continua as suas orações, continue as suas lágrimas, que Deus vai atender. Então, tanto é que Santo Agostinho, doutor da igreja, santaço que virou, né? Então, a importância das orações das mães aí. Essa aqui é a Beata Ana Maria Taide. Essa aqui, vocês podem muitos escritos sobre ela, o corpo dela está incorrupto, inclusive. Ela, a jovem, olha só, ela quase que se desvirtuou, hein? Essa Beata. Ela foi filha de um casal de mãe também de boa cristã, que ajudou ela a criar, que deu tudo que ela tinha, semeou tudo que nós estamos falando aí para ela. Só que ela era de uma família rica, que uma sociedade e de prazeres e tudo mais. Por mais que ela não se jogasse totalmente nesse prazer, ela tinha uma alma muito supérflua, muito fútil. Ela queria ficar no morno, na morridão, ela queria, é cristã, mas também eu quero beber um pouco aqui dessa outra parte aqui também. Então, ela ficou muito tempo nesse sentido. Ela casou, inclusive, vivendo nessas mais futilidades aí, com o esposo, e até que ela foi percebendo, Deus foi dando a graça para ela, dela perceber aquele vazio que ela vivia. Ela começou a se inquietar com aquilo, e provavelmente, fruto de tudo aquilo que a mãe já tinha dado a ela, que os pais tinham dado, e provavelmente a sua mãe ainda persistia em oração por ela, para que a filha se emendasse. E aí, determinado dia lá, num domingo, ela estava passando por uma praça, um sacerdote
viu essa senhora passando e ele teve uma locução e falou para ele, olha, preste atenção nessa mulher, ela será confiada a ti, que você vai trabalhar para a conversão dela. E ela se santificará, porque eu a escolhi para ser uma santa. Você imagina que maravilha? Só que isso aqui nós poderemos colocar para cada uma de nós. Deus escolheu cada uma de nós para sermos santas e para ajudar a salvar outras almas, né? Então Deus fala isso para nós hoje. Eu te escolhi para ser uma santa. Então não negue, né? Essa escolha. Então vou fechar aqui rapidinho, já quase fechando aqui, com os quatro princípios, conselho dos santos pais das santas mães, para vocês, mães, e para o esposo, para a família, né, para os pais, especialmente, para que vivenciem isso com os filhos. Ser obediente a Deus. Lembra que eu falei da autoridade? Deus o primeiro a ser servido, daqueles princípios da família Martã? Então, se queremos saber mandar, temos que primeiro saber obedecer. São João Bosco. Procurando impor-nos mais o amor do que com o temor. Temos que corrigir, temos que chamar atenção, mas temos que aprender os meios para melhor fazer isso. Como que eu aprendo? Tem livros, tem cursos, tem formações. Vocês podem aprender a ser melhores pais. Ninguém nasce sabendo ser pai e mãe, não, gente. Tá? É automático. Não é. Se você quer filhos santos, não é automático. Deus vai dando a graça, mas ele já deu, aí tem 2.000 anos de história da igreja, 2.000 anos aí de santos educadores, de santas mães, que já passaram por tudo, e nós não podemos deixar no piloto automático. Nós temos como nos formar e nos formar bem para ajudar a nós e aos nossos filhos, para que a gente possa fazer com que eles nos vejam também nessa obediência. Se eu estou falando para ele estudar, eu também estudo, eu estou aqui me formando, eu estou buscando estudar, estou lendo um livro, eles estão, né? Então, eu preciso ser obediente a Deus nas minhas e às autoridades constituídas, ao padre, ao meu diretor espiritual, ao meu chefe, né? Naquilo que for lícito, claro. Corrigir por amor e não por ira. Então, cuidado, mães, com a irascibilidade, com a raiva. Na hora que está com raiva, não corrija. Olha só o que Santo Afonso falou, tome-se como regra nunca pôr as mãos num filho enquanto dura a ira ou cólera. Espere-se até que se tenha aquietado por completo. Né? Quando, porém, se tornarem necessárias medidas repressivas e, consequentemente, a mudança de sistema, uma vez que certas índoles só com rigor maior se pode dominar, cumpre fazê-lo de tal maneira que não apareça o mínimo sinal dessa raiva, dessa paixão, desse descontrole. Quem nunca se descontrolou, né? Então, repensemos. Nós somos inteligentes, seres racionais. Então, olha, a inteligência dominada pela graça atua nas nossas paixões e nos faz moldar essas paixões. Nós não somos cachorros que, quando vê uma cadela no cio ou que vê uma carne, um pedaço de carne, sai que nem louco, varado. Nós paramos, podemos pensar e refletir. Né? Então, isso nós podemos ensinar aos nossos filhos, inclusive, quando a gente não se descontrola, quando a gente não os corrige naquele momento daquele furor, nós estamos dizendo para ele, filhos, olha, é possível de se controlar, né? Dar bom exemplo, a todo momento aqui eu estou falando de dar bom exemplo, ser obediente, corrigir por amor, e o ser bom exemplo em geral. Os pais estão igualmente obrigados a dar bom exemplo aos seus filhos. Então, você quer, os pais, muitas mães falam assim, Mônica, olha, eu não consigo, meus filhos não querem saber, eu sou mãe de adolescente, então muitos me perguntam sobre filhos adolescentes. Eu não consigo, meu filho não quer igreja, não quer saber mais de igreja, não quer mais... Peraí, do nada ele não quis mais a igreja? Como que é o processo de ir à igreja na sua casa? O que é a igreja na sua família? O que é a missa na sua família? Qual a importância da missa? Eles sabem a importância da missa? Vocês já explicaram isso para eles? Vocês vivenciam essa importância da missa? Então, por exemplo, aqui em casa, uma grande graça que eu tive, nós tivemos, pelo menos nisso, eu acho que a gente não errou assim, né? Eu errei em outras tantas coisas, mas nisso eu tenho certeza que Deus foi nos ajudando nessa persistência. Sempre tive consciência, desde que nos casamos, da importância de ir à missa aos domingos. É um pecado, né? Não é uma obrigação, é uma regra que nós, como católicos, precisamos obedecer. Então, o que eu fazia? Quando a gente ia viajar, sempre a gente olhava,
Aonde tinha missa naquele local, onde tinha igreja. Ah, vai viajar no domingo? Então, eu vou à missa no sábado aqui. Então, lá no domingo eu não vou achar uma igreja. Então, vou ao sábado. Então, aonde que eu vou? É a Semana Santa. Semana Santa eu não vou passar numa fazenda. Porque Semana Santa numa fazenda não tem as liturgias da Semana Santa. Então, eu vou passar numa cidade, vou viajar. Beleza. Mas viaje para uma cidade que tem todas aquele tempo ali da Semana Santa, né? Da Páscoa, que é a principal festa da nossa fé. Então, como é que a gente, os filhos, você não precisa estar, filho, isso aqui. Não, eles estão vendo a gente se preocupando com isso. Eles estão vendo que a missa é importante, mesmo cansados. Que chato, eu não vou. Às vezes aqui também, hoje eu estou cansado, não sei o quê. Amanhã eu tenho um churrasco, amanhã tem alguma coisa, então eu vou, vamos hoje. Então, eles já estão no dia a dia deles, na rotina, não faltar a missa domingo. Né? Então, é isso que a gente precisa estar tendo, ser esse exemplo nesse sentido. E os santos, eles têm isso em tudo, né? Não só nessa questão estou falando de um dever, né, do cristão, mas em todo, nas virtudes em especial, né? Então, isso aqui é importantíssimo. Eles, principalmente quando pequenos, imitam tudo que vem, com a agravante de seguirem mais facilmente ao mal. Então, como nós temos a tendência à nossa concupiscência, às nossas paixões, o pecado mortal está em nós, é muito mais fácil a gente ir com a correnteza, seguir aquele instinto lá de revidar, de chorar, de dar birra, de não sei o quê, e de mentir. Então, assim, peraí, então a gente tem que ajudá-los. Né? E como é que a gente pratica o bem? O bem é o bem, a gente sempre quer o bem, mas ele muitas vezes ele é árduo. A gente tem que se esforçar para conquistar aquele bem. Aí que vem a virtude. Aí como é que eu conheço as virtudes? A virtude da ordem, né, da obediência, a temperança. Como é que eu aplico com os meus filhos em cada idade? Qual é que vem primeiro? Qual é que vem depois? Então, tudo isso, existem formas da gente estar aplicando isso com eles, né? Então, como poderão os filhos comportar-se irrepreensivelmente se ouvirem seus pais blasfemar lá a reclamação, né, de miudinho ali, baixinho, falar mal do próximo, desejar mal alguém, falar que vai vingar, conversar coisas inapropriadas, piadinhas, né, de baixo calão, quer dizer, peraí, né? Então, que a gente tem que repensar muito nisso. Então, isso aqui tudo foi Santo Afonso Maria de Ligório que falou, né, como é que a gente precisa para as mães. Agir com prudência, é o último ponto. Agir com prudência e vigilância. Os pais, olha só que pesado. Os pais, eu falei sobre isso, da questão dos animais, ó. Os pais são os culpados, pois quando se trata de seus cavalos, eles mandam os cavaleiros que cuidem bem deles, e não deixam que cresçam sem deveres, sem ser domados. E como é que eu vou montar num cavalo selvagem, né? Então, ele tem que domar desde cedo, e desde cedo põe neles freios e outros arreios. Mas quando se trata de seus filhos jovens, deixa-nos soltos por todas as partes durante muito tempo. E assim perdem a castidade, se mancham com desonestidades e jogos e desperdiçam o tempo com espetáculos imorais. Cuidamos muito dos nossos asos e de nossos cavalos, mais deles do que de nossos filhos. O que possui uma mula se preocupa em encontrar um bom cuidador, que não seja rude, nem desonesto, nem ébrio, mas um homem que conheça bem o seu ofício. Todavia, quando se trata de procurar um professor para a alma da criança, contratamos o primeiro que aparece. E, no entanto, não há arte superior a essa. O que é comparável à arte de formar uma alma, de plasmar a inteligência e o espírito de um jovem? Quem professa essa ciência deve proceder com mais cuidado que um pintor ou um escultor ao realizar a sua obra. Olha que lindo, gente. Então, assim, esses 4 pontos que eu queria passar para vocês, mas para vocês colocarem no dia a dia, para que vocês pensem, né? Tirando aí também das Santas Mães, fazer um exame de consciência, a gente estava falando sobre confissão aqui no início, né? Fazer um exame de consciência diário, o que eu fiz hoje, como é que eu fiz, por que eu fui impaciente com meu marido, com meus filhos, o que eu não fui vigilante, falar dos novíssimos, do céu, do inferno, do purgatório, para os filhos, desde as mais tenridade, como Nossa Senhora falou para Lúcia, Francisco e Jacinta, né, com 7, 8, 9 anos, falar do inferno, falar da existência do inferno, do purgatório, né, do céu, da nossa morte, desejar fazer a vontade de Deus, de ser melhor, de prestar contas no fim de cada dia. Então, a gente fazer esse exame de consciência, falar sobre a verdade, é importante buscar a verdade, viver a verdade em todos os sentidos, no seu trabalho,
na sua escola, com o professor, com os amigos, como é que eu estou buscando a verdade, eu estou sendo verdadeiro? Então, sempre está passando essa importância de buscar a verdade, porque ao ensinar nossos filhos buscando as verdades nas pequenas coisas, ele vai estar buscando a verdade maior, que é Jesus, né? Que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ter a memória, olha só, ter a memória de Deus ao longo do dia dá força à alma. Por isso é importante conhecer histórias de santos, rezar o ângelo, rezar o terço, fazer novenas. Por quê? Ao fazer isso, ao longo do dia, a gente vai lembrar de algum fato. A gente vai fazer uma jaculatória. Não é que você tem que ficar rezando ao longo do dia, mas vai só fazer um relatório lá no seu trabalho, faça o relatório como se estivesse fazendo a Deus. Você vai estacionar um carro, estacione direito, porque para você não atrapalhar a vaga do vizinho, porque você vai, o que vier depois vai ficar irritado que você parou o carro errado, né? Então, a gente pensar nessas pequenas coisas, fazer a melhor forma possível, porque a gente, no final das contas, como diz Madre Teresa, acho que foi Madre Teresa de Calcutá falou, é entre você e Deus. Não vai ser entre o seu marido que está te chateando, não vai ser entre o seu patrão, nem que aquela pessoa que te buzinou. No final das contas, vai ser entre você e Deus. A vida de oração, rezar para valer, desenvolver um caminho de oração. Eu fico sempre falando do plano de vida para que vocês contenham um plano de vida, façam, identifiquem as pontos de melhoria que vocês precisem, trace alguns pontos aí para melhorar ao longo de 6 meses, ao longo de um ano. O padre Paulo Ricardo fala assim, se vocês trabalharem um defeito em vocês, ou em nós, né, no caso, ele fala assim, vocês, por um ano, a cada ano, em 10 anos a gente está santo. Então, escolhemos, vamos ver qual que é o meu defeito dominante hoje, como é que eu vou fazer para sair dele? Quais ações eu vou fazer? Qual a meta que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Então, trabalhar isso ao longo de um período para que você tenha claro aquilo e não ficar jogando as caras, assim, quando é do nosso trabalho, a gente tem plano, a gente tem horário, a gente tem uma agenda, a gente tudo jeitinho. Nas coisas de Deus, a gente fica deixando de qualquer jeito. Não estou falando que vocês estão fazendo isso, mas no geral é assim, né? Então, não, gente, Deus também precisa. Olha, como é que eu vou fazer? Eu estou progredindo, nossa ascese espiritual. Eu estou fazendo o quê? Como é que eu estou? Então, isso é muito importante para vocês estarem fazendo isso, tá? Conhecer a índole dos filhos. São Dom Bosco fala que tem a boa índole, a índole comum e a índole difícil, que é uma tendência ao mal. Então, a gente tem que trabalhar mais firme com esse. Como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou ajudar esse filho? Qual é, que é o temperamento dele? Como é que eu vou corrigir melhor esse temperamento que está mais difícil? Então, a gente precisa ter esses conhecimentos. E, rezar antes de estudar, falar para os filhos, filho, fez uma oraçãozinha, reza para o seu anjo da guarda, vai fazer a prova, pede uma oraçãozinha, lembra do Espírito Santo, faz o sinal da cruz, pode fazer discretamente ali, faz uma oraçãozinha pequena, pede para o Espírito Santo te ajudar. Antes de você estudar hoje à tarde aqui, chegou para a sua prova, faça uma oração, né? Os filhos te vêm rezando também, né? Olha, eu vejo minha mãe de vez em quando rezando terço, eu vejo ela fazendo uma leitura, o meu pai. Então, eles vão vendo que vocês estão se esforçando para ler algo. Eu vi minha mãe lendo sobre aborto, eu li minha mãe lendo sobre ideologia de gênero. Opa, eu posso confiar, porque ela está buscando, ela está correndo atrás. Ela não está falando só aquilo que ela ouviu alguém dizer, né? Quando chegar adolescente, os filhos, que já tem filho adolescente aí, vocês vão perceber que eles vão começar a questionar. E se a gente não tiver as respostas, o negócio complica. Eles vão buscar em outro lugar. Então, fazer obras de caridade, ir visitar caridades com as crianças, né? Levar eles para visitar o orfanato, fazer uma sopa para ajudá-la na paróquia, enfim, ajudar no apostolado, trabalhar no retiro. Então, olha só, são dicas práticas para ajudar nessa vivenciar o dia a dia, que o nosso dia a dia orbite em torno desse grande sol que é Jesus na nossa igreja, né? Então, meninas, aí assim, eu ia falar aqui do conhecer a si mesmo. Então, tudo isso que eu estou falando aqui vocês precisam de conhecer a si mesmo e conhecer as armas que vocês precisam lutar. Quando vocês conhecem essas armas, quando vocês têm essas informações, e já os filósofos diriam, né, conhece a ti mesmo, vocês vão, muito provavelmente, facilita a vida de vocês, né? Você tendo esse mapa de por onde eu vou passar, você tem a meta, você tem os santos que você quer ter referência. É muito importante vocês terem santos de devoção, santos que vocês tenham uma proximidade maior para que eles intercedam por vocês. Se apegar com os anjos, com Nossa Senhora.
vida de confissão semanal, se possível. Tudo isso, eu brinco que a confissão é como um suplemento na veia. Você recebe uma injeção sei que já recebeu, né? Aquelas vitaminas na veia, assim. Então, é direto, é a Eucaristia, a confissão. Então, com mais frequência vocês se confessarem, comungarem, mais vocês terão armas e instrumentos aí para essa batalha que nós temos, né, que não é fácil. A realidade de cada um aí, com certeza, deve ter 1000. Se eu falar que cada um para falar alguma coisa aqui, vai falar 1000 partilhas maravilhosas aqui, que nós podemos aprender, inclusive, uma com as outras. Mas eu acho que eu já falei demais, meninas. O que vocês querem falar aí? Já tá alguma quer falar alguma coisa? Quer partilhar alguma coisa? Mostre as carinhas, por favor. Ninguém? Estão muito silenciosos. Vocês estão me ouvindo mesmo? Ai, Ariane, vai salvar a pátria. Fala, Ariane. Tá muda. Tá muda, não tô te ouvindo. Ah, sim, desculpa, eu queria agradecer seu empenho. Tá baixinho. Melhorou? Aham. Seu empenho, né, de nos trazer essas informações tão valiosas. E, assim, não sei, pelo menos para mim, olhar, assim, tanta coisa bonita, falo, meu Deus, me ajude, né? Surge um pedido no coração, assim, de que a gente possa ser melhores, né? Porque a nossa missão é grande e como uma santa aí falou, Deus nos deu pérolas, né? Deus nos deu anjos, né? Hoje é dia dos anjos. Claro, né? A gente tem o pecado original, mas nos deu tanta pureza nas mãos, né? Assim, que são os nossos filhos. Então, que ele nos ajude nessa missão, né? É isso. Obrigada, Ariane. É isso mesmo, que Nossa Senhora e os nossos santos aí nos ajudem nessa missão, né? E é uma missão possível. Mas a gente vai no trabalho de formiguinha. Eu vejo meus filhos aqui. Todos muito obrigada pela aula. Ah, que bom. Obrigada, Karina. Então, assim, eu vejo aqui com meus filhos, assim, vai devagarzinho. Hoje nós temos outras questões, já tivemos questões anteriores. Hoje eu vejo assim, tá bom, Mônica, obrigada. Por ter, assim, ver os avanços, a gente perceber a importância que eles dão, às vezes, olha, eles já sabem que tem que ir à missa, né? Aí eu olho, esses dias eu estava conversando com meu marido, eu falei assim, nossa, meu bem, que coisa, né? Ah, tá bom. Nós, na nossa época, da idade dos nossos filhos, a gente não sabia nem um terço, nem um milésimo do que eles sabem hoje. Olha que graça que eles têm, né, de saber da igreja, dos valores, das necessidades, né, de saber se posicionar muitas vezes. Estando nesse mundo todo, a gente tem que dar as vacinas, dar os anticorpos para que eles possam viver a gente tem que ter as nossas bolhas, acho que tem que ter mesmo, eu faço questão de ter as famílias que eu gosto, que conviver com as famílias que têm os mesmos valores, os mesmos princípios, mas eles vão trabalhar, eles vão fazer uma faculdade, eles vão estar ali, né, então até que eles estejam nesses ambientes mais inóspitos, nós precisamos ajudá-los a ter esses alimentos, ter essas raízes, para que eles não se abalem com o vento de qualquer doutrina ou de ideologia. E então nosso papel é muito grande. Por isso, nesse momento, gente, é muito importante vocês estarem sempre buscando se formar, buscar, olha, está em voga o negócio do aborto. Dê razões para os seus filhos, para que eles saibam por que o aborto é um erro, né? Por que Ah, tá. É Editora Permanência, o livro da Família de Bandidos. Família de Bandidos, se eu não me engano, mas tem lá no meu Instagram. Me pede que eu posto para vocês lá no post, lá no grupo, mas eu tenho um post da Família de Bandidos Eu também. achei aqui, Mônica, só que não tem para comprar em lugar nenhum. É mesmo? Ixi, então Não, temos que escrever para a editora para ela reeditar, né? Porque saiu em 2021 essa só edição. tem em espanhol. Aí em Ah, português está tudo esgotado. eita. E eu falei, gente, eu preciso desse livro, porque os meninos estão lendo aqui Desculpe-me, Socialista. E eles estão Ah, amando. Aí eu falei, ah, nossa, eles lerem esse livro vai ser super esse bom. livro é impressionante, é um dos melhores livros, assim, ele é uma história, parece uma aventura, mas é a realidade que eles viveram, né, naquela época, é impressionante.
Veja se você acha. Se não achar qualquer coisa, eu te empresto. Livro a gente não pode emprestar, porque negócio de livro empresta a gente não devolve nunca, né? É um negócio difícil. É verdade. Não, vamos procurar. Mas qualquer coisa você me fala, tá? Que vale Tá a pena. bom. Obrigada. Obrigada pela aula maravilhosa. Foi muito bom. Ai, que bom. A ideia é a gente estar compartilhando assim, né? Eu brinco assim, eu falo assim, gente, eu tô falando de uma coisa, mas eu tô aqui como vocês também, na luta, buscando seguir as Santas Mães, tentando lutar no dia a dia no nosso combate e aprendendo com elas, né? Porque elas, esses santos que são as nossas referências, né? Não é a Mônica, não ou com outra pessoa, são eles, né? Óbvio que a gente tem que buscar aquele exemplo, né? Buscar ser também, né? Óbvio que eu tô também nessa luta com vocês aí, juntas, estamos juntos. Mas olhemos para que elas sejam esses faróis, né? A nos guiar, e que é possível. A gente, tantas santas que temos aí recentes, né? E Santa Gianas, Padre Léo, essa Maria Corsini, que mais? Várias santas aí, né, do nosso século passado. Diz que o século passado foi o santo que mais teve santos, até mesmo maior do que na época das perseguições, lá no início do cristianismo. Então, o ano passado, o século passado. Então, é realmente um século cheio de santos maravilhosos. A gente só tem que correr atrás deles e Beata Conchita, né, também. Então, um alento. Eu acho que conhecer, a gente não pode, assim, dizem que tem alguns santos que eles são mais admiráveis do que imitáveis. Mas eu acho que as Santas Mães, todas elas nós temos lido, elas são todas imitáveis, porque elas tinham no cotidiano os seus filhos, seus maridos, suas realidades, suas dificuldades. Lógico que muitas delas, como Santa Rita de Cássia, teve graças assim extraordinárias, né? Então, uma santa ali que impressionante. É porque a gente também só escuta falar de santos assim, que foram mártires, que morreram e que tiveram que se jogar no meio de não sei o que lá para acontecer, nananã. Aí você fala assim, nossa, tipo Santa Rita de Cássia, né? Que tudo aconteceu na vida dela desse jeito, aí você fala, meu Deus, Como é é que... quase inalcançável isso, é inalcançável. E aí quando você vem falando de outras santas assim, que no dia a dia, né, é bem, bem impressionante. E é incrível, né? Para mim, assim, dessas todas as santas, todas, assim, a gente tem muito que aprender com elas, muito mesmo. Agora, uma que me facilitou e que me cativou muito, Santa Zélia, por quê? Porque tem muito escrito, é uma santa muito recente, então ela escreveu demais, a Santa Zélia, né? Então ela tem muita carta escrita. Então, as cartas dela são verdadeiros retiros, é um curso de educação, de pedagogia e de santidade, porque você vai lendo e ela falando do seu cotidiano, e aí cada carta ela vivia uma realidade, uma dificuldade, né? Ela tinha uma empresa, então assim, ela está muito próxima de nós, então é uma santa que eu recomendo que todas sejam devotas de Santa Zélia e São Luís, da família Martã inteira, porque tem muito que aprender, porque eles têm muito escrito, por exemplo, Santa Rita, eu consegui um livro maravilhoso em PDF, então esse livro eu recomendo todos vocês lerem, vou botar, eu acho que eu já compartilhei várias vezes com vocês, mas eu acho que eu botei lá também, lá no Instagram, lá das Santas Mães, mas se não acharem, vocês falam, eu tenho um PDF dele. Então, esse PDF é um dos livraços mais lindos de Santa Rita de Cássia, mas é ele, né? Não tem, assim, a Santa Rita de Cássia, muitos escritos, igual Santa Zélia tem, né? Então, ela tem muito, muito mesmo. Então, e as filhas dela, escrita entre as filhas. Então, assim, nós podemos dar dessas cartas para os nossos filhos beberem, para eles lerem também, para eles mergulharem nisso, entendeu? À medida da idade, óbvio, né? Mas é impressionante, assim, como que é uma coisa do cotidiano, São José Maria Escrivá, santo do cotidiano, né? Olha que a gente vê a Santa Zélia e essas santas todas que nós estamos lendo aí, aprendendo sobre elas, a gente percebe que essas mães eram santas do cotidiano também. Então é isso, meninos, alguma dúvida, alguma partilha, alguma coisa a mais? Eu vou até parar de gravar aqui, caso alguém queira falar alguma coisa.